Então hoje a gente vai falar como que você pode usar conectores para melhorar a sua conversação. Então é um assunto bem interessante, esse assunto é útil para quem é iniciante, para quem é intermediário, mesmo para avançado, e o mais importante é você pegar a ideia aqui, pegar a técnica para você poder aplicar isso em outras coisas que você vai aprender em inglês. Olha só o que nós vamos fazer aqui hoje. Primeira coisa que você tem que lembrar, eu vou usar esse conector aqui, tá? Eu vou usar alguns conectores aqui para te explicar essa ideia, você poder praticar. Então, essa palavra, essa expressãozinha aí, as soon as, significa assim que, ok? Então, é só decorar, as soon as, assim que. Se você prestar atenção, o que é conversar? Quando a gente está conversando, eu estou conversando aqui com vocês, o que eu estou fazendo? Eu estou falando frases para vocês, que expressam as ideias que eu estou pensando. Então, eu estou explicando as coisas para vocês, então eu estou falando frases, uma sequência de frases. Claro que quando a gente é fluente no idioma, né, no caso o nosso idioma materno, isso é muito rápido, você não tem essa noção. Então, isso é uma coisa que pega muito para muita gente. A pessoa não tem noção de como ela pensa, como ela forma as ideias. Como que as ideias dela se transformam em frases. E aí ela vai tentar fazer isso em inglês, ela quer fazer igual ela faz em português, na mesma velocidade, na mesma desenvoltura. Cara, e não dá, você tem que puxar o freio aí para você treinar elementos menores primeiro, tá? Porque depois, pô, a prática que vai te dar essa fluência. Mas se você não aprender os princípios, ela nunca vai vir. Tudo que você quer expressar, você expressa com frases, tá? Não são com palavras. Entenda isso, você não fala palavras soltas. Quando a gente junta várias palavras, a gente junta essas palavras seguindo uma regra, seguindo um padrão, que são as regras do idioma, a gramática do idioma, tá? Então, não aquela gramática normativa que você aprende as regras para você escrever na linguagem padrão, para escrever um texto e tal. No nosso dia a dia, quando a gente fala o nosso idioma, a gente tem internalizado uma gramática natural. Ou seja, aquela ordem das ideias, das palavras para formar as ideias que todo mundo usa, que todo mundo entende, né? Que você que quando você fala, as pessoas automaticamente sabem do que você está falando. Você vai aprender a fazer frases. Então, olha só que simples. I wake up. Então, eu quero dizer para você que eu acordo, bem simplesinha. I wake up. Qual que é a dificuldade de você lembrar disso? Fala algumas vezes, acabou. I brush my teeth. Eu escovo os meus dentes. Então, tá vendo? Você tem que aprender a fazer isso, a fazer frases simples. Qualquer coisa complexa é formada por várias coisas simples, tá? Um carro, um avião, é uma máquina complexa, mas é formada de um monte de coisas simples. Uma engrenagem, um parafuso, um fio. Quando você ouve alguém falando inglês, você fala, nossa, isso é muito difícil, é muito complexo. Não é. É porque você não conhece os elementos simples, você não aprendeu e não treinou os elementos simples. Não pode ser no nível de palavras, nem tão simples assim, tá? Tem que ser no nível de frase. Então você aprender no nível de frase. Aí você aprende as palavras para ir trocando dentro das frases. Então aqui você aprendeu que eu acordo é I wake up. Se fosse eu durmo, você vai seguir o mesmo padrão, tá? Então você vai falar I sleep. Se fosse I brush my teeth, eu estou dizendo que eu escovo os meus dentes. Se fosse, sei lá, eu tomo café da manhã, então você tem que aprender esse verbo, have breakfast. I have breakfast. Primeiro passo é você aprender frases simples, tá? As pessoas gostam de complicar. Aprendeu as frases simples? Então você já deve ter aprendido um monte de coisinhas simples. Aí você junta duas ideias simples com um conector. Com essas palavras que eu coloquei aqui, eu consigo formar uma ideia mais complexa, mais elaborada. Então eu posso falar as soon as I wake up, I brush my teeth. Assim que, é o conector, assim que eu acordo, eu escovo os meus dentes. Essa mesma frase eu posso usar o conector no meio, tá? Não tem problema. Eu posso colocar I brush my teeth as soon as I wake up. Eu escovo os meus dentes assim que eu acordo. Tá vendo? Então eu usei duas ideias, duas frases simples, que são duas ideias simples, juntei com um conector, pronto, eu passo a ter uma ideia mais elaborada. Tá aqui, né, o exemplo, eu coloquei a tradução aqui também. Outro exemplo, call me as soon as you get home. Call me as soon as you get home. Então eu quero que você observe isso. Call me é uma frase simples. You get home é outra frase simples. Então enxerga assim, você tem uma frase simples, call me, outra frase simples, you get home. Você junta as duas com alguma conexão. No caso eu estou usando as soon as. Call me, me liga, as soon as
assim que you get home, você chegar em casa, tá? Exemplo tá aí. We left the house as soon as it stopped raining. We left the house as soon as it stopped raining. Tá vendo? We left the house. Nós saímos de casa. Depois, it stopped raining. Parou de chover. Aí você junta as ideias, tá? We left home as soon as it stopped raining. Nós saímos de casa assim que parou de chover. Olha lá. I'll let you know as soon as I hear any news. A gente tem a primeira ideia. I'll let you know. Então, vamos ser bem prático. Você quer falar, eu te aviso? Quer falar isso, que é uma coisa que a gente fala muito? É essa frase. I'll let you know. I hear any news. Esse I hear any news significa quando eu souber, né? Eu souber de alguma novidade. Então, aí você juntando as duas ideias. I'll let you know as soon as I hear any news. Então, eu te aviso assim que eu souber de alguma novidade. É isso. I will pay back the money as soon as I get my paycheck. Primeira ideia, I will pay back the money. Eu devolvo o dinheiro, eu pago de volta o dinheiro. I get my paycheck. Eu recebo o meu pagamento, né? O meu salário. Tá, eu junto as duas ideias. Eu pago o dinheiro, eu devolvo o dinheiro assim que eu pegar o meu pagamento. I'll pay back the money as soon as I get my paycheck. Entendeu? Então, treina desse jeito. Please reply to the email as soon as possible. Aqui, eu já coloquei, aproveitei o assunto, eu coloquei uma derivada do as soon as, que é as soon as possible, tá? Que você vai ouvir muito, é muito comum, que significa o mais rápido possível, assim que possível, né? Literalmente é, assim que possível. A gente costuma usar isso como o quanto antes, o mais rápido possível, assim que der, assim que você puder. Você usa essa expressão, as soon as possible, ok? Então, please reply to the email as soon as possible. Okay? Essa é até mais curtinha, né? Mas enfim, só para exemplificar aí o as soon as possible. Ok, aqui também, ó, call me back as soon as possible. It's urgent. Tá vendo? Ó, me liga o mais rápido possível. Em blocos que você vai aprendendo. It's urgent. Tá vendo? Uma frasezinha aí a mais. É urgente. Então você vai fazendo isso, tá? Você tem que brincar de fazer isso. Beleza. Vamos usar esse conector, as long as. As long as pode ter 3 usos, tá? Eu vou usar um deles aqui nos exemplos, mas ele pode ter 3 usos. O mais literal é um comparativo. Tão longo quanto. Se você está falando de comprimento, é long, né? Então, por exemplo, essa mesa é tão comprida quanto aquela outra. Então, para eu falar tão comprido quanto, eu poderia falar as long as. Um segundo uso é quando você está falando de tempo. Então, eu vou ficar aqui tanto tempo quanto necessário. Então, seria as long as necessary. Tá? Então, coisas relacionadas a tempo, a quantidade de tempo, você vai ouvir também o as long as. Beleza. Eu quero mostrar o terceiro uso, que é como um conector mesmo, que o as long as também significa contanto que você faça isso, você vai poder fazer aquilo. Então é uma condição, tá? Então eles usam o as long as como um conector condicional, é como se fosse o nosso contanto que, então sempre tem essa condição, ó, contanto que você faça isso, se você fizer isso, você pode fazer aquilo. As long as you study hard, you will pass the exam. Tá vendo? Então, ó, a mesma coisa, ó. You study hard. É uma frase simples. You will pass the exam. Você vai passar na prova. Tá vendo? 2 frases simples. Eu juntei as 2 ideias e coloquei, né? Juntei as 2 ideias usando uma condição, que é o as long as. Contanto que você estude bastante, você vai passar na sua prova. Né? É como se fosse, se você estudar bastante, você vai passar na sua prova. Esse as long as é um jeito um pouco mais chique de você falar if. Né? O se, o if, também serve. Você poderia usar aqui também, sem problemas. Tá aí, né, a tradução. You can play outside as long as you stay in the yard. Vai observando aí os elementos, ó. You can play outside as long as you stay in the yard. Você pode brincar lá fora, contanto que você fique no quintal. I don't mind waiting
As long as it doesn't take too long. I don't mind waiting. Primeira ideia. Eu não me importo em esperar. A segunda ideia. It doesn't take too long. Não leva muito tempo. Não demora muito, né? Trocando em miúdos, é isso que quer dizer. Não demora muito. Eu não me importo em esperar, contanto que não demore muito. I don't mind waiting, as long as it doesn't take too long. Aqui a tradução. As long as you follow the rules, you won't have any problems. Duas ideias. You follow the rules. Você segue as regras. Segunda ideia. You won't have any problems. Você não vai ter nenhum problema. Olha esse exemplo aqui. Já até coloquei a tradução, mas enfim. As long as there is coffee, I can work through the night. Contanto que tenha café, as long as there is coffee, I can work through the night. Eu varo a noite trabalhando. I'll wait for you as long as necessary. I'll wait for you. Eu vou esperar por você. As long as necessary. Aqui eu coloquei um outro exemplo que não é o contanto que, para a galera ficar esperta. Lembra que eu falei, o as long as, ele tem outros usos. Eu estou usando como conector, mas aqui, o as long as necessary, eu estou falando de tempo. Né? O tempo que for necessário, o quanto for necessário, né? O quanto de tempo. As far as, isso é bem legal também. Pode ser o comparativo simples. As far as, tão longe quanto. Né? O shopping fica tão longe quanto o supermercado. Então, the mall is as far as the supermarket. Beleza, um comparativo simples. Agora, as far as também pode ser usado assim, ó. As far as I know, the meeting is still scheduled for 3 p.m. Então, aí geralmente vai ser as far as e tem algum outro pedacinho, porque aí forma uma pequena frase que tem uma ideia global ali. Então, por exemplo, as far as I know, até onde eu sei, the meeting is still scheduled for 3 p.m. A reunião ainda está marcada para as 3 horas da tarde. O as far as, ele vai ter mais um pedacinho, tem algumas opções, eu vou mostrar para vocês aqui, que aí forma um bloco, uma frase que você já decora. E é você só encaixar ela nas outras. As far as I'm concerned, por mim, you can keep the book. Você pode ficar com o livro. As far as I can see. Então, ó, você viu que vai ser esse padrão. As far as I know, é o mais comum. As far as I'm concerned, no que se refere a mim, por mim. As far as I can see, pelo que eu vejo, tá? Pelo que eu estou vendo, pelo que eu percebo. São coisas que a gente fala com essa ideia. Então, as far as I can see, então, pelo que eu estou vendo, there's no damage to the car. Não teve nenhum dano no carro. Né? Não estragou nada no carro. De repente você dá uma batidinha ali, aí o outro fala, as far as I can see, there's no damage to the car. Até onde eu posso ver, não há danos ao carro. Né? Até onde eu posso ver, pelo que eu vejo, pelo que eu estou vendo, tá? Pega a ideia. Não fica preso em traduções das palavras exatas, tá? As far as I understand, the procedure is quite straightforward. Pelo que eu entendi, até onde eu entendo, pelo que eu sei, o procedimento é bem simples. Straightforward significa que é bem direto, bem simples, tá? É pabuf. Então, as far as I understand, as far as I can tell, pelo que eu percebo, você poderia dizer, até onde eu posso dizer, até onde eu poderia dizer, até onde eu poderia comentar, everyone seemed to enjoy the party. Parece que todo mundo gostou da festa. As far as I can remember, we've never met before. As far as I can remember, we've never met before. Até onde eu me lembro, a gente nunca se encontrou antes. As if significa como se. Como se. É bem básico, né? O como e o se. O as e o if. Mas usados juntos. Então, por exemplo, he looked at me as if I were a stranger. He looked at me, primeira ideia, I were a stranger. Ele olhou para mim como se eu fosse um estranho. He acts as if he owns the place. Tá vendo? He acts, ele age. He owns the place. Ele é dono do lugar. Então aí você junta, ele age como se ele fosse dono do lugar. He acts as if he owns the place.
Literalmente he owns, ele possui o lugar, ou seja, ele é o dono do lugar, tá? É que a gente geralmente fala assim, né? Ele é o dono, mas em inglês você fala he owns. Poderia falar he's the owner, mas aí a frase vai ficando maior, não tem necessidade. He ran as if his life depended on it. He ran, ele correu, his life depended on it. Sua vida dependesse disso, a vida dele, né? Dependesse disso. Então, he ran as if his life depended on it. Ele correu como se sua vida dependesse disso. Aí. He speaks as if he knows everything. He speaks, ele fala. He knows everything. Ele sabe tudo. Tá vendo como são duas frases simples? Aí você junta. He speaks as if he knows everything. Ele fala como se ele soubesse de tudo. Ou ele soubesse tudo. They talked as if they had known each other for years. Eles conversaram, é a primeira ideia. Segunda ideia, eles se conhecessem há anos. They talked as if they had known each other for years. Eles conversaram como se eles se conhecessem há anos. Você sabe que a gente tem 3 cursos aqui no canal. Se você tem interesse em fazer um dos nossos cursos, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um outro vídeo que eu gravei explicando sobre esses cursos. São 3 cursos, tá? Um curso do inglês geral, o curso Spoken English, que é do inglês falado, e o curso de Phrasal Verbs. Então, se você tem interesse, não vou falar agora aqui, mas eu vou deixar um link aí na descrição para você assistir um outro vídeo, uma outra apresentação que eu gravei, explicando detalhes de como funcionam esses cursos e de um pacote que a gente fez, um pacote promocional para a galera que acompanha aqui as lives até o final. Então, bem interessante, dá uma olhada lá se você tem interesse em ir mais a fundo aí no inglês, né? Se você está começando agora, ótimo. Se você já é intermediário, precisa progredir, sair desse limbo que é o intermediário, também tem coisa boa lá para você. Valeu, galera. Então, depois dá uma olhada lá. Bye, bye. Have a good day. See you.